começar aqui o nosso webinar, Estratégias de Remuneração que Engajam e Criam Cultura. Meu nome é Alessandra Andrade, eu sou a Head de Vendas e Marketing aqui na Ser Performance. Começo agradecendo aqui os nossos convidados, né? Primeiro vou apresentar o Eduardo Faro. O Eduardo é especialista em remuneração, autor do livro Incentivos, fundador e sócio da Faro Gente Gestão. Obrigada pela presença, Eduardo. Alessandra. Estamos também com o Leandro Santos, né, nosso diretor de operação e especialista no produto de gestão de desempenho, um dos sócios daqui da Ser Performance, para ponderar também, para a gente ter trocas, falando muito também dos processos e ferramentas para esses processos de remuneração, certo, Leandro? Boa noite. Obrigado, Alessandra, pela apresentação. É um prazer estar com vocês aqui, para a gente falar bastante sobre remuneração. Perfeito. A gente agora vai estar, eu vou estar aqui ponderando, na verdade, né, eu vou estar aí trazendo as perguntas, né, então eu vou estar aqui como uma mediadora, e a gente vai estar falando um pouquinho das estratégias que a gente pode criar, né, para criar e engajar o time com uma cultura sólida, para que a empresa possa reter talentos, né, e também desenvolver pessoas, né, e tê-las aderentes à estratégia que ela deseja de crescimento, né. Então, dentro desse sentido, algumas coisas que eu gostaria de passar para vocês da dinâmica da nossa webinar hoje. A gente vai liberar para perguntas, então as perguntas vocês podem fazê-las via chat, né? No final a gente vai fazer as seleções, os convidados vão respondê-las, né? E também nós vamos ter um sorteio, né, de um livro, do livro de incentivos que o Eduardo vai estar lançando aí do dia 8 de dezembro, né, no final da live, para que vocês possam aprofundar ainda mais o conhecimento de vocês, beleza? E a gente também vai dividir aqui com vocês no final da live o link de pré-venda do livro. Então, um vai ser sorteado, mas a gente vai ter a oportunidade, caso vocês desejem, também de fazerem a aquisição do livro, que vai estar disponível a partir do dia 8 de dezembro. Importante também reforçar que o evento está sendo gravado, então, para vocês estarem cientes, tá? Então, eu vou começar com a primeira pergunta, vou perguntar para o Eduardo. Hoje, Eduardo, na sua visão, qual é o primeiro passo para criar uma cultura onde a remuneração de engajamento e uma base sólida para desenvolvimento do time? Legal, Alessandra. Boa noite para todo mundo. Prazer estar aqui com vocês. Alessandra, acho que assim, o primeiro passo é ter clareza estratégica, ou seja, o que a gente quer entregar com a nossa estratégia de remuneração, né? E a pergunta que a gente tem que se fazer é que comportamentos a gente quer estimular nas pessoas e o que a gente quer que elas desenvolvam. Então, meio parafraseando o Simon Sinek, né, começar com o porquê, né, que objetivos a gente quer alcançar, né, eu vejo, né, todo o programa de remuneração, incentivos, quase como bússolas que direcionam o comportamento das pessoas, né, e comunicam simbolicamente o que é valorizado, né, quais são as expectativas. E, ao mesmo tempo, né, tem as expectativas das pessoas em relação à remuneração que elas querem receber, né? Ou seja, se há alinhamento entre as expectativas das pessoas e o que faz sentido do ponto de vista estratégico para a organização, a possibilidade da remuneração engajar é muito maior, né? Então, acho que uma pergunta que tem que se fazer sempre é: a gente está com as pessoas certas, né? A gente tem clareza de quais são as competências, as habilidades que a gente precisa e os perfis que a gente quer reter, para aí sim oferecer uma remuneração que, né, atraia, retenha, engaje, né, esse tipo de pessoa. Então, eu vejo um pouco por aí. Esse é o ponto de partida aí para qualquer modelo de remuneração, na minha visão. Perfeito. E também está alinhado com a estratégia da organização, né? Como você colocou muito bem, né? O porquê da organização com o porquê da remuneração e o porquê das pessoas engajarem. Perfeito. Leandro, você consegue citar um exemplo prático em relação a como o nosso processo, né, da nossa solução de remuneração e movimentação salarial pensa, né, e consegue operacionalizar isso que o Eduardo comentou? Maravilha, eu consigo sim. A plataforma nossa, né, de gestão de desempenho, ela tem vários indicadores, né, resultado da própria avaliação, né, resultado de dados que a ferramenta coleta ou de dados externos, a gente captura também dados externos, e a ferramenta nossa, ela dá autonomia para o gestor, né, que está na ponta ali, que lida no dia a dia com o seu liderado, a ter mais dados para poder tomar a decisão de quem ele vai remunerar melhor,
né, baseado no desempenho, baseado em dados bem reais mesmo, né, que a própria ferramenta produz e que podem vir de outras ferramentas também. Então, a gente dá essa autonomia, essa responsabilidade para o gestor tomar a decisão e remunerar melhor a sua equipe baseado no mérito que as pessoas têm, né? Legal, essa parte de o gestor também tem participação, né, junto à área de gestão de pessoas, na divisão de responsabilidades para as questões de movimentação, seja ela de mérito, de promoção, né, de cargo, é muito importante também para dar transparência, né, e também para tirar um peso muito grande, às vezes, só da área de gestão de pessoas, né? Como é que vocês hoje, estou aqui pegando esse link que é bem rico, né? Como é que vocês veem hoje essa importância dessa divisão de responsabilidade no processo de remuneração? Porque fica muito se você é uma empresa grande, você tem uma área de remuneração e ela que responde para a política, né? Mas o gestor fica, muitas vezes, isento dessa responsabilidade na hora de acompanhamento do processo, né? Quem que aprovou, qual foi o fluxo, se dá certo, tudo bem para todo mundo. O gestor fica feliz, mas se tem algo que dá errado e você não tem esse workflow de atividades, a área de gestão de pessoas fica muito fragilizada, né? Como é que você vê isso, Eduardo? Depois eu vou passar para o Lê também para complementar. Não, legal, olha. Assim, eu acho que, né, eu até falo no meu livro, assim, caminhar em direção a mais transparência e participação é sempre bom, tá? Mas a pergunta que a gente tem que se fazer é o quanto que a cultura está preparada para isso, né? E se eu tenho lideranças também desenvolvidas, né, capacitadas para lidar com esse nível de autonomia. E aí a gente pode também inverter um pouco, né, isso, dizendo o seguinte: olha, eu só consigo desenvolver capacidade de atuar de forma autônoma se eu dou autonomia, senão é que nem criação de filhos. A gente não deixa, né, os filhos caírem, se machucarem, brincarem, eles nunca vão, né, gerar autonomia. Então, eu acho que esse é o caminho, esse é o futuro, mas também reconhecendo que cada empresa, cada organização tem o seu pace adequado para oferecer mais autonomia, mais transparência, né, e permitir que os gestores tenham um papel mais ativo na gestão da remuneração das suas equipes, tá? Então, eu vejo um pouco por aí. Perfeito. E você, Lê, tem alguma coisa a complementar? Tenho sim. Na plataforma, a gente tem inúmeras configurações, né, nessa linha aí, até de fluxo de aprovação, a gente consegue ter 2, 3, até infinitos fluxos de aprovação. Normalmente são 3 fluxos, né? O gestor faz essa movimentação baseado nos dados, baseado nos indicadores que ele julga necessário, e isso vai para um diretor acima, ou para um CFO. Então, a gente tem ferramentas aí que auxiliam todo esse fluxo de automação de aprovação e de movimentação. Isso, claro, com toda a transparência, né, chegando até a passar pelo RH mesmo, né, para poder fazer dividir a responsabilidade, digamos assim, né. A responsabilidade maior é do gestor, mas entendo que as empresas precisam de uma certificação ali de um gestor acima para garantir que esse fluxo ocorra normalmente. Muito legal. Eu vi que chegaram pessoas novas avisando a vocês, o evento está sendo gravado. Eu vou pedir também que, caso vocês tenham perguntas e que queiram levar, a gente vai fazer um espaço aberto no final, então que vocês coloquem no chat que a gente vai estar passando para os convidados. Aí, como uma segunda pergunta que eu acho bem interessante também, do Eduardo, né? O mercado de trabalho passa sempre por muitas mudanças, né? Engajar hoje é uma missão complexa, a gente tem hoje várias gerações presentes trabalhando com culturas diferentes. O que você acha que mudou? E, assim, eu sei que mudou muita coisa, mas como é que você acha que as políticas de remuneração podem se adaptar para mudar e acompanhar o mercado? Porque é um desafio você ter a política, e como é que você mantém essa política viva, mudando e engajando as pessoas, Eduardo? Alessandra, assim, realmente, acho que todo mundo concorda que a gente está vivendo bastante desafiador do ponto de vista de quantidade, de velocidade de mudanças que estão acontecendo, né? O tal mundo VUCA, o mundo MONEY, e obviamente que os temas de remuneração não se isentam disso e enfrentam grandes desafios, né? Porque muitas vezes a gente não consegue ser tão ágil e criativo, porque existem, né, marcos legais, existem restrições de coisas que podem, não podem, do ponto de vista legal, regulatório. Agora, olhando para o futuro, né, pensando assim, nas principais tendências que eu acho que influenciam, né, o tema remuneração, eu vejo uma retomada, né, da valorização do
tema de remuneração por skills, por habilidades, um pouco retomar aí modelos que foram desenvolvidos lá nos anos 90 e 2000, mas que nunca foram para frente, mas que agora a gente tem tecnologias que começam a nos ajudar a fazer isso, né? Então, isso reflete uma mudança de mercado, onde a qualificação, né, passa a ter, né, uma importância ainda importante, mas passa a compartilhar protagonismo com, né, desenvolvimento de skills, de habilidades específicas, né? Então, acho que esse é um caminho, né, importante. Acho que o caminho também, né, das discussões de equilíbrio entre curto prazo e longo prazo, né, já estão na mesa, né? Então, todos os temas ligados às tendências ESG, às questões de sustentabilidade empresarial, né, e até, né, o quanto que a remuneração executiva gera valor, né, para o negócio, no final das contas, isso traz uma necessidade de a gente, né, avançar nos temas de remuneração de longo prazo, né, nos famosos ILPs, né? E vejo também, assim, uma tendência de cada vez mais a gente buscar flexibilidade nos pacotes de remuneração. Então, acho que os incentivos às remunerações variáveis proporcionam isso, né? Então, lembra, a gente está no mundo VUCA, BANIC, tudo o tempo inteiro. Então, se a gente tem uma boa parcela da remuneração que é variável, que a gente consegue ser mais flexível, isso também nos dá mais agilidade, tempo de reação, adaptabilidade, né? Da mesma forma, benefícios flexíveis, né? Que a gente vê uma onda aí de cartões de benefício, mas assim, ainda não é todo o potencial que o Beneflex, por exemplo, traz, onde as pessoas escolhem, né, que tipos de benefícios fazem mais sentido para as suas necessidades, né, para os seus valores. Mas que no futuro a gente vai, né, poder ver mais flexibilidade. E eu acho que o último ponto, né, que eu também abordo no livro, é em relação aos novos modelos de organização, né, que estou incluindo aqui. Modelos como os modelos ágeis, né, onde a gente passa a trabalhar, né, squads, esquadrões, né, e se organizar de uma forma mais dinâmica, mais horizontal, com mais foco no time, né, e aí isso exige também que a gente tenha remunerações que olhem mais time, né, que a gente trabalhe até a remuneração de forma mais autônoma e participativa, né, se a gente quer exercitar esses modelos que no limite podem ir para um modelo, né, mais de holocracia, né, de horizontalidade, que a remuneração ainda é um tema muito central, né, muito centralizado, né, muito controlado, né, a gente falou sobre isso agora há pouco. Eu acho que esse é um desafio para que a gente olhe para o futuro. Como a gente traz os modelos, né, dos últimos anos, né, hierárquicos, funcionais, baseados em cargos, etc., para esses modelos mais dinâmicos. Né? Então, acho que são alguns, tá, Ariane? Não, acho que são temas muito, muito complexos, mas eu queria pegar um gancho do que você falou, muito ligando também para a tecnologia, né? A gente aqui na C Performance percebe muito uma tendência nas ferramentas, né, em processos muito iguais para todos, né? E você falou muito aí de particularidades, de culturas, de modelos diferentes, né? A gente aqui ainda tem, a gente brinca, porque até pelo tempo que a gente tem, o entendimento da cultura e adaptabilidade da ferramenta. E eu vou pegar o que você falou, como é importante essa adaptabilidade da ferramenta para a cultura da qual você está começando a medir e remunerar, né, Leandro? Como é que você vê essa exigência, quer dizer, que a gente está voltando aí até em modelos que precisam dessa personalização diante das ferramentas, né? O que você acha que tem de coisas a desenvolverem? O que você acha que é importante para as ferramentas para terem um bom trabalho de apoio, né, ao processo de remuneração? É sempre um desafio, tá, Ale, nesse aspecto de personalização e de regras mesmo, né, que a gente configura para os clientes, né. Então, a gente tem inúmeras configurações possíveis dentro da ferramenta para atender essas demandas, como, por exemplo, o Eduardo falou dos benefícios flexíveis, né, e isso hoje em dia é muito bem visto pelos colaboradores nas empresas, né, eles dão muito valor nesse pacote de benefícios que é variável, que é adaptável para cada empresa, e muitas vezes é muito mais atrativo do que o próprio salário, né? Então, o colaborador ele tem essa visão, pode ter essa visão dentro da ferramenta, e a gente tem inúmeras formas de mostrar isso, de trazer isso vivo ali na ferramenta para as pessoas, né, ter esse acesso, por exemplo, se ele mudar de um nível cargo de um analista para um gerente, ele vai ter acesso a novos benefícios, a um target maior de PLR, então toda essa visão a gente consegue trazer, e trazer também parametrizações, né, de exemplos, né, percentuais máximos de ajuste
para cada nível, né, para cada tipo de movimentação, para mérito, para promoções, e trazendo essas informações agrega bastante aí para o gestor, para quem vai fazer essa movimentação no final das contas. Legal. Você sente que tem alguma indústria dentro das que a gente atende que tem mais essa flexibilidade de ter essa adaptabilidade? Porque a gente sabe que a gente tem, geralmente, a parte de remuneração está em indústrias muito bem estabelecidas, com um número acima, às vezes, de 500 funcionários, né? As pequenas também querem começar esse processo, mas não tem. Então, assim, o que você vê dessas empresas mais estabelecidas com esse processo de adaptabilidade, desse processo de renovação e de acompanhamento na ferramenta? Você acha que isso é possível também? É fácil de fazer, tendo uma visão estratégica para a ferramenta? É possível fazer, tá, Ale? É possível implantar essa ferramenta em clientes menores também. É claro que se falar numa empresa um pouco maior, né, com um quadro de funcionários, um headcount maior, as empresas são um pouco mais estruturadas, né? Elas têm uma pessoa, normalmente uma área que lida especificamente com essa parte de benefícios, de controle mesmo das movimentações, até a parte orçamentária, né? É um controle muito importante. Então, as empresas maiores, elas estão à frente, claro, nessa parte, mas a gente vê essas empresas menores também caminhando para esse cenário. Então, pelo menos dos clientes que a gente atende, a gente vê esse movimento, que as empresas cada vez estão se estruturando com um headcount cada vez menor, né, porque ela pretende copiar esses modelos que dão sucesso, né, que são sucesso aí no mercado. Perfeito. Gente, eu gostaria de lembrar vocês também que a gente vai estar fazendo um sorteio para quem ficar aí até o final do evento, né, do livro do Eduardo, Incentivos. A gente vai sortear aí para um Felizardo e também depois vou dividir com vocês o link para aquisição do livro que vai estar sendo lançado aí dia 8 de dezembro. Eu vou pegar o gancho aqui, vou fazer uma outra pergunta para o Eduardo, né? A gente sabe, né, que muitos dos processos são, às vezes, repletos de subjetividades, vieses, né, e isso acaba caindo também nas políticas de remuneração, né? Como é que você vê uma forma da gente evitar isso, e se você tem algum exemplo prático mesmo de estruturação para que você evite cair em vieses e subjetividades na política de remuneração, Eduardo? Legal, assim, acho que vocês trouxeram um bom ponto, viu, Alessandra? Assim, a gente pode pensar a remuneração como tendo um valor econômico, contábil, né, se a gente quiser, e um valor percebido pelas pessoas. E tem algumas pesquisas que mostram que, em alguns casos, o valor percebido é mais importante do que o valor real, né? E as pessoas formam a percepção, né, das suas remunerações de acordo com vieses, né, de como elas interpretam o que elas estão recebendo, por que elas estão recebendo, como elas comparam os outros. Então, tem vários vieses, né, cognitivos que afetam a forma como as pessoas enxergam suas remunerações. Então, assim, práticas para a gente tentar minimizar o máximo possível vieses, né, que façam as pessoas ver menos valor na remuneração, né? Então, quando a gente fala de remuneração fixa, por exemplo, né, ter clareza dos critérios que eu utilizo para avaliar as pessoas e definir como que as pessoas se movimentam pela carreira, né, é fundamental, né? Se isso é feito de forma subjetiva, as pessoas acabam vendo, né, mesmo um aumento como algo que não é tão positivo, porque ganhou menos do que o colega, né? Então, esse vínculo claro com critérios é fundamental. Assim, você ter clareza de quanto vale cada cargo, cada função, cada posição, né? Uma forma também de você trazer mais clareza, né, e mais objetividade. Não existem N metodologias que ajudam a fazer isso, né, a ponderar os cargos. E aí, até agora, né, a discussão de como que a gente pondera skills e habilidades, né, no lugar de cargo, né, que é uma outra tendência que a gente deve ver. E um certo grau de transparência, né? Eu acho que a gente falou mais cedo sobre transparência, eu acho que também a transparência ela traz redução de vieses, né? De redução de subjetividade, porque você coloca na mesa os critérios que estão sendo utilizados, e isso acaba causando nas pessoas uma percepção de maior justiça, né? De objetividade. Tem a questão das metas, né? As metas SMART, que a gente fala de redução variável, acredito muito na simplicidade também dos modelos, né? Incentivos e reduções variáveis que são ultra complexos, né? Quanto mais complexo a gente, né, torna o modelo, menos as pessoas conseguem perceber valor nele. E, de forma alguma, né, eu sempre recomendo vincular incentivo com o comportamento, né, com avaliações mais subjetivas, que são muito sujeitas a vieses, que podem acabar
poluindo, né, o meu sistema de incentivos, então, né, realmente não fazer essa vinculação, né, mas, né, acho que eu vejo algumas organizações fazendo isso e falando um pouco de exemplos, né, e práticas, as organizações que melhor fazem isso colocam grupos, né, comitês, para fazer moderação, para fazer calibração das suas visões acerca do desempenho das pessoas, para ali, pelo menos, estabelecer uma linguagem comum, consensada, né, ou acordada, de quem, né, merece mais remuneração, quais são os critérios que eu adoto. Tá? Então, acho que são, né, algumas práticas que são adotadas por diversas empresas que acabam minimizando, né, essa percepção aí de subjetividade quando a gente trata de remuneração. Perfeito, Eduardo, mas aí eu fiquei pensando aqui, você falando também, eu acho que é fundamental você ter um excelente relacionamento com a área de comunicação, para que você possa ter toda uma política estratégica aí de como comunicar, né, todos os valores, todas as questões do que você discorreu agora, né, porque muitas vezes eu vejo as áreas desassociadas e sem você ter uma comunicação efetiva e interna de todos os valores que você está colocando, os vieses vão existir, porque já com uma comunicação clara, muitas vezes os vieses acontecem, né, porque você não consegue ter essa visão única, então é importante também, né, você concorda com esse aspecto? Com certeza, sem brincar com os meus alunos de geografia, né, assim, experimenta, né, o RH mandar um e-mail para todo mundo, falando notícias sobre a sua remuneração, as pessoas vão abrir e vão ler no minuto seguinte, né, então, o que interessa é tudo. Então, por que não a gente usar esse poder, né, de capturar a atenção das pessoas para transmitir, né, quais são os nossos valores, nosso propósito, quais são as nossas metas, né, e por que a gente está remunerando dessa forma. Então, eu acho que remuneração e comunicação tem que andar para. Assim, tem que andar junto. Perfeito, perfeito. Leandro, você tem alguma coisa a acrescentar? Não, o Eduardo tocou num ponto de viés, né? A gente sempre vê isso aqui, né? Que esses processos de avaliação, eles são realmente, né? O processo mais tradicional. Ele é muito enviesado. Então, se você realmente levar isso como base para esse processo de remuneração, ele também vai se tornar bem enviesado. A gente percebe isso, né? Nesse circuito. Então, normalmente as empresas elas levam, né? Indicadores mais que passaram por um crivo ali de um comitê, né, como o Eduardo falou, então eles passam por um comitê, muitas empresas fazem um Nine Box para poder levar isso lá para a ferramenta, né, que aí é um resultado um pouco mais, passa por um crivo, né, um pouco maior aí, para não ter esse dificultador aí do processo. Mais pessoas com mais visões, criando uma visão diversa, Exatamente. né? Então você consegue ter ponderações aí importantes para esse processo. Legal, gente. Eu vou fazer mais uma pergunta para o Eduardo, né? Como é que você acha, Eduardo, que a gente pode criar uma cultura de remuneração onde o engajamento mantenha uma cultura colaborativa e não predadora? Porque eu acho que, assim, quando a gente, como você falou, remuneração, todo mundo responde porque dói no bolso. É onde, afinal de contas, a gente trabalha para os planos, né, Leandro? O clickbait, né? Ele falou do e-mail, eu falei, o clickbait. Exatamente. E aí a grande questão, né? Como é que eu consigo aí ter algo que eu consiga medir que eu estou criando uma cultura colaborativa, ou seja, está todo mundo engajado no KPI para criar um resultado positivo, né, para todos, e não predadora, quer dizer, eu estou brigando com outro, porque aí o meu resultado tá bom, mas a equipe toda, coitada, tá desfalecida lá, o gestor entregou, mas a equipe, só Deus sabe como tá, ou ao contrário também, né, a equipe toda entregou e o gestor ficou para trás. Legal, legal. Assim, quando a gente fala de remuneração, né, eu acho que tem que se pensar muito a forma como a gente oferece incentivos às remunerações variáveis, para que a gente dê enfoque no coletivo, né? Se a gente tem um incentivo, uma remuneração variável que está premiando as pessoas pelo resultado individual, vai ficar cada um olhando no seu quadrado, né? Se eu coloco o foco no coletivo, as pessoas tendem, né, a priorizar o todo, né, e não o individual. Então, acho que isso essa é uma característica básica, né, para estimular uma cultura colaborativa. Mas também acredito muito no tema da transparência novamente. Tá? Então, acho que à medida que a gente vai gerando mais transparência, também a gente vai gerando mais colaboração, mais, né, senso de pertencimento, que estamos todos no mesmo barco. Né? Acho que um outro ponto também importante é a gente atrelar a remuneração à ideia de gestão de desempenho, né?
não é só avaliação de desempenho, né? Então, significa que eu vou acordar antecipadamente com as pessoas o que eu espero delas, né? Eu vou comunicar isso, eu vou acompanhar, e depois eu vou avaliar se aquilo aconteceu de fato para poder remunerá-las, né? Então, esses acordos e combinados bem feitos, de qualquer, né, sistema de remuneração, para mim, é um fator bastante importante, tá? De fato, né, acho que é importante destacar essa questão, né, de ser predadora, né, porque a política de remuneração pode ser muito predadora. Então, né, a gente vê, né, eu até chamo isso dos efeitos adversos, incentivos, né, principalmente através de remuneração variável. A gente vê assim, casos onde as pessoas assumem riscos excessivos para ganhar sua reputação, um excesso de individualismo, né, porque o meu bônus só depende do meu resultado, então cuidar disso antes. Um efeito, né, que chama de efeito Antônios, onde as pessoas estão mais focadas no incentivo, na remuneração, do que no propósito, nos valores, né, do cliente. Então, muitas vezes gera esse tipo de efeito predador. E até efeitos que a gente está sentindo hoje no mercado. Assim, a gente pode ir para casos, né, antigos, como a Emo, a IG, né, onde a remuneração executiva, né, acabou gerando um efeito predatório, né, das organizações, até o caso do Banco Master, né, onde boa parte, né, do problema também aconteceu porque a remuneração de assessores de investimentos é turbinada quando eles oferecem esse produto, né? E eles são comissionados, né, com base nessa venda, mas não estão preocupados com, né, necessariamente com a rentabilidade, né, e com a sustentabilidade que eles estão oferecendo para a carteira dos seus clientes. Isso é um efeito predador da remuneração, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que ter esse olhar para os efeitos adversos também, sabe? Reconhecer que a remuneração ajuda muita coisa, mas também pode atrapalhar muitas outras coisas, né? Se a gente quer uma cultura, de fato, colaborativa que não seja predadora, a gente tem que ter esse olhar crítico também em relação, principalmente aos incentivos, tá? Perfeito. Alguma coisa a acrescentar, né? Tem assim, a gente, né, nos clientes que a gente atende, vai muito nesse lado que o Eduardo acabou de comentar agora. A gente vê uma mudança muito grande, né, nessa área, assim, de tirar um pouco a questão das metas individuais e trazer essas metas mais para a corporação, mais para uma área, para tirar um pouco esse efeito predatório aí que o Eduardo comentou, né, que é aquele conflito entre as pessoas para chegar num resultado ali, né, e acabar atrapalhando mais que ajudando. Então, a gente vê um movimento grande nos clientes que a gente atende, e eu acredito que seja de mercado, né, de das empresas definindo essas metas mais para uma área, mais para a corporação como um todo, um objetivo geral, e aí sim, alcançando esse objetivo geral, cada indivíduo tem a sua fatia, mas isso é em cima de algo maior, né, não é em cima de algo individual ali, justamente para não gerar esse efeito. Isso é perceptível no cenário atual, Eduardo? Como é que você vê isso? Eu concordo, né? Concordo que eu tenho visto uma tendência da valorização do coletivo, né, com a ligação com as questões de sustentabilidade, né, os termos ESG. Agora, também reconheço que tem culturas e culturas, e né, um modelo de remuneração que estimula, né, um comportamento mais individual das pessoas, eu também acho que ele é possível desde que a gente, né, saiba botar os guardrails, né, e trabalhar outros elementos que impeçam, né, como cultura, como avaliação comportamental, que impeçam que saia do controle, tá? E tem, mesmo dentro da remuneração, muitos mecanismos que você pode adotar para evitar isso, né? Então, uma remuneração variável, você tem gatilhos que condicionam o pagamento ao alcance de uma meta financeira, por exemplo, né? Tem outros, né, mecanismos que estão tentando cercar. Tá? Mas eu acho, assim, viu, que há um caminho, né, em geral, de reconhecer que o coletivo, no final das contas, é o que acaba engajando mais as pessoas. Tem até assim, abordagens da gamificação, né, que falam um pouco sobre isso, como que a gente se engaja muito mais num jogo coletivo do que num jogo individual. Então, a gente tende a gastar muito mais, né, investir muito mais do nosso tempo em jogos online, com várias pessoas jogando, né, conectadas, do que num jogo que está isolado ali no meu computador, porque a gente gosta, né, de estar no coletivo.
a gente cresce, né? Eu acho que talvez a sensação que no coletivo é que a gente cresce e vê uma meta mais atrelada também à realidade, né? Porque individualmente eu posso muito bem, mas se a organização não foi, eu não fiz o propósito geral. Não adianta eu ter um resultado muito bom, mas a empresa como um todo não ter atingido o objetivo, né? E como área também, eu acho que isso vai espelhando, é um crescimento de árvore mesmo, né? Muito legal. Eu acredito que aqui a gente possa ter muita gente com essa realidade hoje, né, que são empresas que vão começar a estruturar uma área de remuneração, né, e muitas vezes tem essa dificuldade de como ter essa visão de estruturar para a cultura, de quais princípios devem ser seguidos para criar uma direção correta, né. Como é que você vê isso, Eduardo? Assim, se eu estou começando, qual que seria a primeira preocupação que eu deveria ter para isso? Mas antes de você responder, só vou lembrar o pessoal que a gente vai ter aí o sorteio do livro do Eduardo, Incentivos, para quem ficar até o final. E se vocês tiverem perguntas, tá, gente? Como essa é uma pergunta que eu estou fazendo sobre uma cultura que pode ser de vocês ou não, se vocês tiverem, coloquem aí no nosso chat, e a gente vai ler aqui no final. Aí eu vou voltar para você, Edu. Como é que você acha, assim, se eu sou pequeno, mas já estou com um número de funcionários, ou tenho uma cultura, por exemplo, sei lá, sou uma empresa de consultoria que preciso ter um programa de remuneração porque tem um profissional altamente qualificado. Quais são os princípios que eu preciso aí ter para ter certeza que eu estou indo na direção correta? Legal, né? Assim, o caminho natural, né, para as empresas menores que começam a criar ali uma função de remuneração é ter isso, né, de certa forma, mais operacional nas suas áreas de departamento pessoal, administração de pessoal, né, e chega algum momento que você acaba levando essa função para uma posição, vamos dizer assim, mais estratégica, no sentido de olhar mais o futuro, né, de planejar mais o futuro e de conectar o tema remuneração a outros temas, como você falou, cultura, né, e tem outros temas importantes que têm que ser conectados, né, então, primeiro, assim, acho que é importante a gente não criar uma área que seja isolada nas demais áreas, nas áreas de pessoas, né, dentro do RH. Então, há uma tendência, né, historicamente, a área de remuneração ela é muito isolada, trabalha ali muito dentro de uma caixa preta, né, com os especialistas, e acho que isso é um erro, tá? Apesar de exigir uma especialidade grande em alguns temas, eu acho que ter mais sinergia com os processos de atração e seleção, desenvolvimento de talentos, sucessão, avaliação de potencial, né, só traz ganhos, né, para a forma como a gente pensa a remuneração. Tá? E eu acredito muito que, né, quem esteja trabalhando esse tema dentro das organizações, tudo bem, tem que ter, né, um grau de conhecimento dos aspectos quantitativos, né, estatística, mas isso não é mais suficiente, né? Tem que ter uma noção, pelo menos inicial, dos marcos legais, de quais são as questões jurídicas que estão, né, ali associadas à remuneração, que tem muitas, até para chamar, né, os colegas advogados para nos ajudar em questões que não são claras. Tem que ter noção de design organizacional, de estruturas, né, de... A gente falou agora há pouco, né? Poxa, eu quero botar uma remuneração num time ágil, é um bicho totalmente diferente de modelo hierárquico funcional. Então, ter esse conhecimento de organizational design, né, eu acho que é super importante. Também, né, ter competências ali de estratégia, né, de metodologias de gestão de estratégia, seja BSC, seja OKR, gerenciamento com diretrizes, né, qual o modelo que a minha empresa utiliza e como que eu conecto esse modelo, modelo de gestão estratégica com o modelo de remuneração. E, obviamente, né, tem que ter um olhar para fora, né? Então, uma área de remuneração ela tem que estar conectada com o que está acontecendo no mercado, tem um monte de pesquisa de remuneração que nos ajuda nisso, pesquisas de tendências, e também tem que estar conectado com esses novos movimentos de tecnologia, né? Como que a inteligência artificial, por exemplo, vai afetar a forma como a gente remunera as pessoas, como que eu posso utilizar mais dados, né, e analytics para tomada de decisão também em relação à remuneração. Então, acho que olhando para esse lado de tecnologia, acho que tem esses aspectos, né, que são muito importantes. E para fechar, acho que tem uma boa pegada também de sensibilidade de comportamento organizacional, né? Porque quando a gente adota algum tipo de remuneração, a gente tem a expectativa que as pessoas se comportem de alguma forma, que entreguem algum resultado.
Então, ter essa visão, né, muitas vezes os psicólogos têm muito bem desenvolvido, de como que as pessoas vão se comportar frente a esse incentivo, é fundamental, porque senão eu posso fazer um modelo de remuneração assim, tecnicamente perfeito, mas que no final não muda o comportamento, não gera resultado. Então, acho que se começar por aí, né, desenvolvendo essas competências, né, e indo por esse caminho, acho que dá para começar bem. É um caminho complexo, né? Mas é um caminho que você tem que ter bem estruturado para que você possa, de fato, ter sucesso, né? Leandro, como é que você vê, então, assim, as soluções de tecnologia apoiando, né, esse gestor que está começando? Muitas vezes, o processo, às vezes, começa, eu vejo, assim, no dia a dia, a gente vê aí muitos gestores de remuneração com planilhas, né? Eu acho... eu sei que talvez isso possa até ser a realidade de algumas pessoas aqui, é uma super responsabilidade, porque a planilha aceita qualquer número. Como é que a gente consegue mostrar para as pessoas e quais são os princípios que você acredita que a gente tem que precisam guiar um bom produto para estruturar e dar apoio para esse gestor em remuneração e nos processos, né, de remuneração? Com certeza, Ali, essa questão da tecnologia, né, ela traz um benefício muito grande e elimina muitos dos problemas aí que acontecem no dia a dia dessa parte, né, porque quem trabalha em planilha, como você falou agora, né, a planilha aceita qualquer número e jogando essas informações, né, trazendo isso para um sistema, você consegue brecar alguns eventos que possam acontecer ali, que vai, com certeza, prejudicar bastante o fluxo no futuro, né? A gente consegue, por exemplo, até na ferramenta fazer configurações para barrar movimentações baseado em N fatores, né? Por exemplo, baseado no desempenho, baseado numa promoção, se ele já foi promovido recentemente, a gente consegue bloquear isso, claro, que avisando, né? Bloquear, quando eu falo assim, é avisar o gestor que ele já teve uma movimentação recente, e aí o gestor pode direcionar essa movimentação para uma outra pessoa que esteja há mais tempo, né, sem essa movimentação. Então, assim, a tecnologia, hoje, ela ajuda muito a estruturar o processo. E, é claro, como o Eduardo falou, tem que estar muito alinhada com a cultura. Se não estiver alinhado com a cultura, sempre existe o fator da canetada ali no final do processo, né? Mesmo com a ferramenta, mesmo com todos os bloqueios, sempre tem, né, o fator que alguém falou com o diretor deixou. Isso sempre vai existir. Infelizmente, né, isso acontece e faz parte da cultura isso, de tratar e fomentar essa responsabilização desse tipo de evento, né? Perfeito. Eu vou para a última pergunta, porque a gente já está aí faltando aí 18 minutinhos, né, para o final, a gente ainda tem o sorteio do livro, temos para abrir perguntas também. E para encerrar, assim, eu acho que a gente até já falou, né, dessas questões de comportamento, né, mas como é que a gente alinha, assim, Eduardo, as decisões remuneratórias aos comportamentos que a empresa quer reforçar? Só para a gente fechar, porque eu acho que comportamento é uma coisa que sempre acaba com a área de gestão de pessoas. Quando o comportamento é bom, o responsável é o gestor, mas quando não está dando certo, o responsável é o time de gestão de pessoas. Como é que a gente faz isso para que a gente possa ter isso bem claro para todo mundo, né? Essa regra do que é o comportamento esperado? E aí eu vou depois pedir Lê para você responder, a gente vê as perguntas, faz o sorteio do livro, né? E aí, diz aí para mim, Eduardo, o que você acha aí? O que é fundamental? Olha, para mim tem a relação direta, né? Então, a forma como a gente remunera, né, determina o comportamento das pessoas. Né? Você tem uma frase lá do Goldrat, que fala: diga-me como me medes, eu te direi como me comportarei. Tá? Mesmo, né, não acreditando que é tão determinista assim, a forma como a gente incentiva as pessoas vai direcionar elas para adotar determinados comportamentos ou não. Então, se a gente quer que as pessoas tenham preocupação com o longo prazo, com a sustentabilidade, a gente precisa pensar em formas de remuneração de longo prazo, que pague as pessoas, mesmo que, né, normalmente o foco desse tipo de remuneração seja no nível executivo. Assim, o executivo não vai se preocupar com a sustentabilidade do resultado daqui a 5 anos se ele não tiver, né, um incentivo que, né, premie ele lá no 5º ano. Né? Da mesma forma, se eu quero, né, um tipo de remuneração que incentiva o comportamento de dono, o empreendedorismo, de novo, os incentivos de longo prazo, né, através de participações acionárias, stock options, etc., podem, né, trazer essa percepção de que, poxa, eu estou ganhando aqui conforme os acionistas, né, isso reforça um comportamento de senso de dono. Né. Também acho que é importante o equilíbrio entre
o que eu utilizo como critério para remunerar as pessoas de forma variável, né, através de incentivos, com avaliações qualitativas, né, que é um pouco da avaliação não só do que eu entrego, mas também do como eu entrego, né, que foi o exemplo que você deu, né, do gestor que sai atropelando a equipe, né, entrega o resultado no ano, mas quando você vê no longo prazo, né, ele não consegue sustentar esse resultado. Então, eu acredito muito, né, que a vinculação, né, adequada quando a gente fala, né, de remuneração fixa, progressões, promoções, a gente pode olhar metas e comportamentos. Né? Agora, quando a gente fala de remuneração variável, incentivos, a gente tem que olhar metas, né, alcance de metas concretas e objetivos. Então, acho que isso também, né, o fato de a gente olhar comportamentos de alguma forma também acaba direcionando como que as pessoas atuam, né? E também, né, um outro exemplo temas ligados à sustentabilidade, temas ESG, a gente tem visto cada vez mais na remuneração executiva a gente ter indicadores que estão relacionados aos temas ESG. Várias empresas já fazem isso, né, isso é uma parcela da bonificação desses executivos e faz com que eles, né, se preocupem, né, com esses temas. Então, tem N exemplos, né, de como a gente consegue fazer esse alinhamento, né, entre remuneração e comportamento, mas também, só para fechar, né, eu acho que é importante que as empresas comuniquem essa intencionalidade, né, que volta para a questão da comunicação. Eu tenho que dizer isso, eu estou remunerando você daqui a 5 anos só, no longo prazo, porque para a gente isso é importante, para a nossa cultura isso é importante. E muitas vezes isso não é feito, né, não tem essa articulação, né, do ponto de vista de comunicação, para que as pessoas entendam, né, por que elas estão sendo remuneradas daquela forma. Então, né, ia um pouco por aí. De uma maneira contínua também, né? Porque quem está já há bastante tempo na empresa e está dentro desse plano de comunicação já conhece a regra, está claro, mas quem está entrando precisa também entender qual é a regra do jogo. Então, a comunicação ela tem que ser vivida, não pode ser só no início do processo, é um processo educacional, né? Lê, alguma coisa para acrescentar para a gente encerrar? Assim, eu poderia acrescentar que a gente percebe, né, um movimento bem grande nessa linha aí de realmente ter as coisas mais claras, né? O funcionário, o colaborador hoje cobra muito isso, né, da empresa, de ter regras claras, de ter programas pré-estabelecidos, se tem variável, eu preciso saber o quanto o quanto que eu vou ganhar e como que eu vou ganhar. E isso realmente é uma mudança muito grande aí de mentalidade dos colaboradores dessa nova era, né? Então o pessoal precisa ter muita certeza do que vai acontecer e como vai acontecer. Isso que realmente engaja a pessoa aí para desempenho, né? Perfeito. Aí agora eu vou perguntar, então, obrigada, a gente ainda não vou encerrar, porque vocês também vão ter coisas para responder, eu acredito. A gente teve alguma pergunta, Amanda, para a gente poder aqui fazer para o Eduardo e para o Leandro? Não, gente, pelo chat não, mas eu vou perguntar também, olhando como uma visão de marketing aqui. Eu vi que vocês falaram sobre políticas de remuneração, como fazer, se é focado em desempenho, se não é focado em desempenho, falando sobre a tecnologia ajudar nesse processo. Olhando um pouquinho com essa visão mais de marketing, com quem trabalha com diversos públicos, a gente vê que hoje as empresas também trabalham com diversos públicos. A gente está falando de 3 gerações muito distintas numa única corporação. Então, assim, dúvida, Eduardo, por mais que eu queira criar uma cultura, essa cultura ela vai ser vista e ela vai ser disseminada de uma maneira diferente entre essas gerações. Isso é fato, né? Essa interpretação, essa disseminação. Então, não adianta também eu querer aplicar a mesma política, uma mesma estratégia para eles, porque daí o que eu não consigo é engajamento. Eu vou ter que falar sobre a mesma coisa de maneiras diferentes. E aí, essa é a minha dúvida, Eduardo. Como trabalhar com essa maneira que tem que ser a mesma coisa, mas de maneira diferente? E Leandro também essa dúvida, porque, além de tudo, imagina se já é difícil fazer uma única lógica para uma única pessoa numa planilha, já é difícil, imagina se eu tiver várias. E como que a plataforma nos ajuda nesse processo para poder identificar? Porque eu acho que hoje um dos maiores gaps que a gente tem é identificar os números quando a gente tem tudo isso muito junto e misturado. Então, vai uma pergunta bem misturada para vocês em como que a gente trabalha isso, né? Olha, se eu tiver a resposta certa, a pergunta que mas, assim, é um baita desafio. Acho que a gente fala de
sem ter em mente que a gente não está criando robôs que se comportam do mesmo jeito, né? Sabe, aquela coisa assim, meio Pink Floyd, todo mundo, né, igual, de carne. Mas tem um modus operandi, um jeito de ver o, sabe, tem valores compartilhados, né? E que isso tudo sempre é muito, muito dinâmico, e que a questão das gerações, né, acaba botando mais tempero aí nesse molho, né? Mas que não é uma novidade, né? Assim, sempre viveu, né, várias gerações ao mesmo tempo, né, dentro das empresas. Talvez a nova geração, a gente sempre acha que a nova geração é mais disruptiva, né? Talvez ela seja ou não, talvez a gente esteja entendendo, né, as expectativas dessa nova geração. Mas eu vejo que, até dando um passo atrás, né, eu acho que precisa fazer uma discussão sobre proposta de valor, que é um termo também que se usa de marketing, né? Que é qual a nossa proposta de o que a gente quer oferecer de experiência para as pessoas que trabalham com a gente. Com customizações de acordo com o público, com certeza, mas são escolhas, né, que a gente faz. Não dá para oferecer, eu tenho flexibilidade no trabalho, eu sou o melhor pagador de mercado, eu tenho uma marca admirada, não dá para ter tudo ao mesmo tempo, né? Então, acho que ter uma remuneração entra aqui também, sabe? Reconhecendo que né, talvez a gente consiga ter essa mensagem mais customizada, não através da remuneração, que muitas vezes ela é mais engessada mesmo, até por questões legais, né? A gente não consegue fazer tanta diferenciação, né, dependendo dos critérios que a gente utiliza. Mas talvez através, né, da comunicação da proposta de valor a gente consiga, né, fazer isso melhor, né, embutindo a remuneração aqui dentro como parte da experiência que eu tenho em trabalhar dentro de uma empresa, né? É a forma como isso é remunerado, mas tem vários outros elementos de experiência. Então, assim, não sei se eu fugi da tua pergunta, porque foi o que me veio à cabeça. Tá? Não fugiu, não. É que é uma pergunta complexa mesmo. Acho que é uma pergunta que a gente vai vivendo na prática, mas talvez esses guias que você deu, Eduardo, são fundamentais, né? Essa parte da comunicação, dos valores, porque a gente nunca vai conseguir ser 100% aderente a todo mundo, mas talvez o principal é a gente ser 100% aderente à cultura que a gente quer desenvolver. Então, essa cultura sólida, com valores, estando claro, independente da faixa etária, o combinado não sai caro. O problema é exatamente, às vezes, essa adaptabilidade para cada um, que aí você se perde de quem você é. A gente se perde e a empresa também se perde. A gente tem que pensar que a organização é viva, então ela precisa ter isso, claro. É complexo, não é fácil. Um comentário, assim, para... Eu acho que, assim, também tem que ter um certo grau de reflexão das empresas, que, olha, qual é a nova geração que está vindo? O que eles estão valorizando? São coisas boas que eles estão valorizando? Então, flexibilidade, impacto social, né, aspectos ESG... Gente, as novas gerações valorizam muito isso e eles estão certos em valorizar isso. E a gente tem que construir isso para o futuro, porque eles que ficarão, né? Então, acho que também tem uma coisa assim de obedecer um pouco os desejos dessa nova geração, porque eles estão trazendo provocações que são importantes. Né? E talvez e são pontos que talvez sejam pontos cegos ou que foram ignorados pelas gerações anteriores e até atual. E aí o aprendizado, como você se abre, é contínuo. O problema é quando você já não, isso não funciona, isso nunca foi assim, né? E aí você não cria, você não inova, né? Por isso que eu concordo com você, eu acho esse ponto muito relevante. E você, Leandro, quer colocar mais alguma coisa para a gente encerrar e aí fazer o sorteio? Sim, do ponto de vista, é uma pergunta muito boa, Amanda. Obrigado pela pergunta. E assim, do ponto de vista de aplicação, a gente consegue, né? De plataforma, a gente consegue configurar algumas regras, levando em conta qualquer tipo de indicador que a gente tem. Né, idade, a gente consegue ter isso tudo configurável dentro da plataforma para indicar e até ajudar quem está fazendo essa movimentação, dar uma recomendação para ela, olha, essa pessoa aqui, você pode trabalhar com esse e esse aspecto, então a gente consegue configurar e ter esses parâmetros aí de entrada para ajudar o gestor, né, como o Eduardo falou, as pessoas que estão mais novas, elas têm uma visão um pouco diferente de quem já está no mercado há mais tempo. Mas é um complemento, né? Essas pessoas se complementam. Então, isso é muito importante, essa diversidade, porque são pontos de vista diferentes, mas que só vêm a contribuir aí para o desempenho e o ganho da plataforma.
Perfeito. Gente, agora eu vou pedir ao Tiago. Tiago, a gente pode fazer o sorteio aqui do livro do Eduardo e também vou pedir para a gente colocar aqui no chat também o link para quem não for sorteado, para poder já fazer a compra do livro, né, incentivos, na pré-venda, né, da Quicante lá, você pode preencher e adquirir o livro do Eduardo, que eu acho que aí é um guia excelente para quem quer aprofundar o que já faz, né, e também para quem está começando e quer se informar ainda mais, né, Eduardo? Acho que esse é um caminho sempre importante. Tiago vai estar fazendo aí, vamos ver quem vai ser o sorteio. Eu não consigo fazer o rufar dos tambores, mas se vocês quiserem, a gente pode fazer aqui. Vamos ver quem vai ser o sorteado. Vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1. Quem será que vem, gente? Fernanda Pinheiro. Fernanda, parabéns! Edu, eu já estou lá na noite de autógrafo, já tenho o meu, mas agora eu tenho mais um para presentear. Que ótimo, a gente fica... Bom presente de Natal, viu? Fernanda, a gente já tem os seus dados aqui, então a gente vai estar entrando em contato com você, só lembrando também que como o lançamento é dia 8 de dezembro, vai ter um tempinho aí até a gente poder fazer esse envio para você. Lembrando também que a nossa live vai estar aqui gravada. Queria agradecer a todos que vieram, dedicaram o seu tempo. Queria muito agradecer também ao Eduardo aí por ter estado conosco, ter disponibilizado todo o seu conhecimento, ao Leandro também. E muito obrigada a vocês que dedicaram em uma horinha a mais, né, desse dia tão trabalhoso para todos, né? Então, ficar de 18 às 19 é sempre uma contribuição. Estamos aí também. Feriado, né, exatamente. Vamos ter aí também, se vocês quiserem, o blog da CER está sempre com assuntos interessantes para a gente buscar. A gente vai estar buscando fazer webinars para que a gente possa trazer conhecimento, que eu acho que é o que a gente busca sempre para evoluir como profissional, como ser humano. E muito obrigada. Aprendi muito de remuneração hoje. Obrigada, Eduardo. Obrigado, Leandro. Obrigado a todos. Uma boa noite, gente. Um abraço. Obrigado, Leandro. Boa noite a todo mundo. Gente, boa noite. Boa noite. Obrigada. Tchau.